Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e URC Diagnósticos. Imaginem uma técnica não invasiva e totalmente indolor que permite a exploração, a ativação ou a inibição das funções cerebrais de maneira segura para tratar pacientes que sofrem de distúrbios neurológicos e psicológicos, assim como na melhora de outras capacidades físicas e mentais. Sim, essa técnica existe. Estamos falando da estimulação magnética transcraniana. Hoje no programa vamos saber sobre suas indicações, benefícios e como funciona a estimulação magnética transcraniana com a médica psiquiatra doutora Kellen Recco. Doutora Kellen, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada pelo convite. Bem, doutora Kellen, então, para começo de conversa, o que é a estimulação magnética transcraniana? Certo, Aguinaldo, então assim, a estimulação magnética transcraniana, ou EMT, como a gente costuma chamar de forma abreviada, ele é um aparelho que ele trabalha com estimulação magnética dentro do crânio da pessoa. Só que, como tu falaste na abertura, é totalmente seguro, não é invasivo, ele é uma bobina que a gente coloca encostado na cabeça da pessoa, a pessoa não sente dor e que ela vai fazer uma modulação nos serviços cerebrais dessa pessoa, né? Tanto ativando uma área que possa estar mais hipoativa, como também inibindo alguma área que talvez esteja muito excitada. Então, esse é o procedimento, esse é como funciona a estimulação magnética. Agora, doutora, qual a indicação? Isso, nós temos, aqui no Brasil, nós temos indicações muito claras que estão aprovadas para o uso. Na psiquiatria, é num processo depressivo, num transtorno depressivo, e para alucinações auditivas de pacientes com esquizofrenia. Essas são as principais indicações que é o que a gente trabalha. Agora, doutora, me diga uma coisa, quando se trata de depressão, qualquer grau de depressão? Não, aí é importante a gente contextualizar que grau de depressão, que paciente com depressão que vai ser um candidato à estimulação magnética. Não são os pacientes do dia a dia do clínico, do psiquiatra, do psicólogo. A estimulação ela está principalmente indicada para pacientes resistentes ao tratamento. O que isso significa? São pacientes que, como a gente já sabe, fazem o tratamento com uma medicação, usam por um tempo e acabam não melhorando. E aí daqui a pouco vão lá, trocam por outra medicação, tomam por um tempo adequado, uma dose adequada e também não conseguem ter resposta nesse tratamento. Hoje em dia a medicina entende que a depressão ela está resistente ao tratamento quando o médico ou o clínico já tentou usar pelo menos 2 medicações numa dose adequada, num tempo adequado e esse paciente não conseguiu melhorar. A partir daí, os pacientes têm indicação de outras técnicas, de outras terapias estão orientadas para ser feito para essa pessoa, inclusive a estimulação magnética. Então, de uma maneira geral, é para aquele paciente que já tomou sua medicação, tomou outra medicação, já está há algum tempo sofrendo com a doença e não tem resposta, não tem melhora, a estimulação magnética junto com a sua medicação pode dar
essa melhora dos sintomas depressivos. Agora, significa que o paciente que esteja fazendo um tratamento medicamentoso, ele deve continuar? Isso, a indicação inicial deve continuar. Ela é uma técnica que vai ser associada ao tratamento. Algo como se fosse para potencializar esse tratamento que ele já está tomando, vamos pensar na medicação. Entretanto, ela também pode ser utilizada em alguns casos que o paciente não consegue se adaptar à medicação. A gente costuma receber casos de pacientes que já tentaram a medicação A, B, C, D, vai trocando, e não que ela não funcione, mas ele não consegue, ele não tolera os efeitos colaterais, por exemplo. E aí também a estimulação magnética isolada, sozinha, só ela, pode ser uma boa indicação para esses pacientes. Doutora, e como é que funciona a sessão? Isso, então a sessão muito segura, né? Ela é geralmente, para cada condição, ela tem um tempo específico. Mas eu vou falar o que é o mais estudado, que é o mais comum do dia a dia do uso dela, que é para depressão, é uma sessão em torno de 20 minutos. O paciente chega, a gente disponibiliza em torno de 20 a 30 minutos para que a gente possa conversar, explicar a técnica, né? Existe um procedimento porque o paciente não faz, ele usa uma touca onde acaba protegendo a pele do paciente durante o procedimento. Ele fica por 20 minutos sendo estimulado por esse aparelho, não precisa de nenhum preparo, ele chega e vai para casa. Né? Do mesmo jeito ele pode vir sozinho, depois já pode sair dirigindo, não precisa de nenhum acompanhante. Totalmente indolor, doutora? Indolor. O totalmente, vamos pensar assim, né? Qualquer tipo de procedimento, ele corre risco de ter algum desconforto, alguma reação. Então, assim, não é comum, mas os pacientes às vezes podem se queixar de um desconforto no local da aplicação, né? Porque ele fica é um estímulo magnético que também a gente quer que atinja o cérebro, mas ele também atinge a pele, atinge o músculo, né? Não queima, não arde, não nada. Mas às vezes pode dar um desconforto local, ou até mesmo alguns pacientes podem se queixar de uma leve dor de cabeça, mas que ela é passageira ou que responde ao analgésico que a pessoa costuma tomar, ela passa facilmente. E até mesmo porque, doutora, depende muito de pessoa para pessoa, né? Isso, depende muito de pessoa para pessoa. Então a gente não pode dizer que ele é totalmente sem efeitos colaterais, né? Mas eles... em comparação com outros procedimentos, com o uso de medicamentos, enfim, ele é muito seguro e muito tranquilo de ser aderido e adaptado pelo paciente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra a doutora Keren Recco. Estamos falando de estimulação magnética transcraniana. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Em breve temos mais novidades aí com o Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são
novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Kellen Recco. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre a estimulação magnética transcraniana. Doutora Kellen, tem algum preparo ou recomendação prévia? De uma maneira geral, por ser uma técnica segura e uma das particularidades dela, um dos benefícios dela é realmente ser não precisar de preparo, né? O paciente, obviamente, a gente dá todas as orientações, a gente faz um questionário uma entrevista com o paciente antes de fazer... Uma anamnese. Isso, anamnese médica, mas também existem alguns questionamentos que a gente precisa saber sobre a saúde do paciente antes de fazer a sessão. Então, obviamente, ele passa por um checklist para a gente ter a certeza de que ele vai ser um candidato para essa técnica. Mas não precisa de preparo, não precisa de jejum, não precisa tomar uma medicação específica antes. O paciente vem acordado, fica acordado durante a sessão e ao final da sessão ele pode ir embora sem problema nenhum. Doutora, uma única sessão é suficiente? Então, não é suficiente, né? Os estudos mostram que, apesar de uma sessão já tem uma estimulação magnética, mas para a gente ter um resultado robusto de melhora nos sintomas depressivos, os estudos mostram que tem que ser repetidas vezes. Então, de uma maneira geral, isso também varia para cada paciente, para cada caso, mas o tratamento para depressão são 20 sessões, de uma maneira geral, e mais umas 10 sessões de manutenção. Como é que são feitas essas 20 sessões? Uma sessão por dia. Então, quando o paciente se disponibiliza a fazer esse tratamento, ele tem que entender que ele vai na clínica, né, onde tem esse tratamento, todos os dias no período de 4 semanas de segunda a sexta.
E aí depois tem um tempo de manutenção que acaba sendo menos frequente, mas também existe. Então, os resultados, eles só existem se for feito de forma repetitiva. Agora, doutora, me parece uma técnica muito segura, mas existe alguma contraindicação? Existe uma contraindicação que é muito importante, e isso faz parte do nosso checklist quando a gente vai conversar com o paciente para saber se ele é candidato a essa técnica. Como ele é uma estimulação magnética na cabeça, a gente não pode ter nada de metal dentro da cabeça desse paciente. Ah, mas como assim ter metal? A gente pensa que é algo que não existe. Existe. Pessoas, por exemplo, que tiveram derrame, AVC, hemorrágico, elas geralmente podem ter um clipe metálico para conter aquele sangramento que é feito durante a cirurgia do AVC, vamos pensar assim. Então essa pessoa pode ter dentro do cérebro um metal. Essa pessoa não é candidata, ela não pode fazer a estimulação magnética, porque esse metal, com o magnetismo do aparelho, ele pode se mover. Do mesmo jeito, o implante coclear, que são alguns outros tipos de aparelhos que tenham metal, que são colocados dentro do cérebro, não são aptos a fazer essa técnica. Doutora, mas quando se fala em clipe metal na área cerebral, mas eu te pergunto uma coisa, e aquele paciente que tem um marca-passo, por exemplo? Não tem problema. Esse é um candidato, se preencher os outros critérios, é um candidato à estimulação magnética, O que inabilita, o que incapacita fazer a estimulação magnética é ter metal dentro do cérebro. Então, se ele tem, por exemplo, o que acontece? Ter aparelho dentário, ter brincos, prótese dentária, ou implante dentário, que ele acaba tendo o pino, que é metálico, isso não é uma contraindicação, é só realmente dentro do cérebro. Bem, doutora, a gente falou dos metais, mas existe alguma patologia que contraindica essa estimulação? Elas não são contraindicações absolutas, mas obviamente que qualquer patologia, qualquer doença cerebral, esse paciente tem que ser olhado com cautela, Existe um risco muito raro, muito pequeno, mas ele existe, ele é descrito na literatura, que é essa estimulação magnética induzir a uma crise convulsiva, Então, aquele paciente que já é sabidamente epilético ou que já tem um histórico de crise convulsiva, não quer dizer que ele não vai ser candidato ou ele vai ser arriscado do tratamento com estimulação. Mas a gente vai ter que analisar o caso com muita cautela. Vamos ter que ver como é que foi o histórico dessa crise convulsiva, se ele trata a crise convulsiva ou se foi uma coisa, às vezes, que aconteceu lá na infância, Eventualmente, a gente pode pedir uma avaliação do neurologista desse paciente para entender se esse paciente está estabilizado. Mas, como lhe falei, é uma questão muito rara. Mas, então, assim, se o paciente tem um histórico de uma doença neurológica, uma convulsão, um tumor cerebral, vale a pena a gente analisar caso a caso e fazer uma completa descrição desse paciente. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Kellen Recco. Estamos falando no programa de hoje sobre a estimulação magnética transcraniana. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta para fechar o último bloco. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Quem nunca deixou suas autorizações de exames numa gaveta e esqueceu de realizar? No Centro de Especialidades Médicas do Hospital São José, sua saúde e seu tempo são priorizados. Um espaço de acolhimento onde seu bem-estar é fundamental. Uma entrada exclusiva tomando todas as medidas e precauções necessárias para atendimento dos pacientes.
voltado para atender às suas necessidades de saúde num só lugar. Você faz sua consulta e já realiza seus exames, tudo no mesmo local. Mais de 25 especialidades, pequenos procedimentos, exames de alta complexidade, exames laboratoriais. E se houver necessidade, você terá todo o suporte hospitalar. Agendamento prático e rápido via WhatsApp ou pelo chat do site. Agora ficou mais fácil cuidar de você sem deixar para depois. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Kellen Recco. Estamos falando no programa de hoje sobre a estimulação magnética transcraniana. Doutora Kellen, tem alguma outra indicação além do tratamento para a depressão? Temos, né? De uma maneira geral, as indicações mais claras na literatura, mais contundentes, é realmente para a depressão, principalmente a depressão resistente, as alucinações auditivas da esquizofrenia, como eu já falei, mas existem várias outras áreas da psiquiatria, da neurologia, que são estudadas com esse tratamento de estimulação magnética, como por exemplo, a dependência química. Existem estudos falando sobre o benefício dessa técnica para esses pacientes, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, em crianças TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. Então isso ainda em estudos, né? Em alguns outros países, por exemplo, já tem liberação. Estados Unidos já usa estimulação magnética para TOC, alguns países da Europa usam para dependência química, mas no Brasil nós ainda focamos muito na parte de tratamento para depressão. Bem, doutor, agora me diga uma coisa, qual a diferença entre a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia? Bem, Aguinaldo, isso é uma importante questão a ser diferenciada. São duas técnicas diferentes, a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, e a estimulação magnética transcraniana. Cada uma tem a sua indicação, ambas para o paciente com depressão têm indicação e têm benefícios comprovados. A principal diferença, elas trabalham com estimulação, modulação cerebral. Principal diferença seria, uma é magnética, trabalha com magnetismo, gerando todo um comportamento cerebral, e a outra é com estímulo elétrico. Todas as duas muito seguras, a eletroconvulsoterapia também é segura, mas a eletroconvulsoterapia é feita num ambiente mais especializado. Então precisa de um hospital, precisa de um anestesista, o paciente enquanto faz a eletroconvulsoterapia ele precisa estar anestesiado, com acompanhamento. Então o preparo delas são diferentes, né? A eletroconvulsoterapia, ECT, também é feito de formas repetidas, mas a frequência das sessões acaba sendo um pouco diferente. Enfim, as duas têm o mesmo objetivo, trabalham praticamente com mecanismos cerebrais semelhantes, mas a técnica em si tem a diferença uma da outra. Agora, doutor, então, para finalizar nossa entrevista, como o paciente sabe se tem indicação para esse tipo de tratamento? O principal é realmente conversar com o seu médico, né? Se a gente está pensando num paciente que tem depressão, que não melhorou com as medicações que foram propostas a essa pessoa, provavelmente ele está com acompanhamento com um especialista, que é o psiquiatra. Então, quem
ouviu, quem leu sobre essa técnica, converse com o seu especialista. Pergunte para ele se você é um bom candidato, né? Se tem indicação. Tente se informar também, hoje em dia nós temos muitas informações, né? Então, na verdade, o ideal é que o psiquiatra faça a indicação clínica da técnica da estimulação magnética. E é sempre muito importante para o paciente que procura um psiquiatra, né, doutora Kellen? Vai lá na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ver se o nome do médico está relacionado, porque é sempre bom ter um profissional habilitado, de qualidade, que tenha realmente responsabilidade com o paciente, né, doutora? Perfeito, né? Que esteja com a sua qualificação de especialista em dia, né? É importante que a técnica seja acompanhada por um psiquiatra, porque aí sabe manejar aquele paciente que está acometido por uma doença psiquiátrica. Então, todas essas informações são importantes para que o tratamento tenha o seu melhor benefício possível. E nós dispomos dessa técnica aqui em Criciúma? Nós temos aqui na nossa unidade aqui em Criciúma, é um aparelho que é amplamente difundido no Brasil, né? Então várias cidades, vários locais têm esse aparelho e nós temos como beneficiar os moradores de Criciúma e região com essa técnica. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com a psiquiatra doutora Kellen Recco. Doutora Kellen, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Ótimo, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Parabéns, sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Em breve teremos mais novidades em relação ao Pergunte ao Doutor. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, Miocor e Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e URC Diagnósticos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor. O canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocor e Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde.